O casal Eunice e Mário Mercury viveu a maior parte da sua vida em um sobrado muito bonito e muito amplo no Largo 2 de Julho, em Salvador. Ali eles moravam quando Mário morreu de modo trágico em 1978. Ali eles foram felizes, ali eles viveram também muitos momentos difíceis, mas ali foi o lugar no qual Eunice, Mário e seus filhos identificaram como a sua moradia. Antes viveram no bairro de Amaralina, antes viveram na cidade de Jeremoabo, antes viveram em outras casas, mas o sobrado do Largo 2 de Julho é o espaço da família de Mário Mercury. É seu filho, Roberto Mercury, engenheiro químico, que depõe sobre este assunto. Eu nasci em Salvador, ali em Nazaré, ali na maternidade Nazaré, eu e Rogério, e fomos morar no Nordeste da Amaralina. O Nordeste Amaralina antigamente era só uma subida, Jorge. Se você passar ali embaixo, é só uma subida, só tinha uma subida ali. Então, eu e Rogério moramos ali um tempo. Foi aí que meu pai foi chamado para trabalhar. Ele conheceu um médico que fazia aquele chama médico do interior. Foi aí que nós fomos para Jeremoabo. Fomos para Jeremoabo e moramos lá uns 4 a 5 anos. Aí, na época, Betinha, inclusive, morava com a gente. Betinha era uma filha era sobrinha, vamos dizer assim, de meu pai e era muito maltratada pela mãe, entendeu? E como meu pai era padrinho dela, e adotou ela. Então, Betinha está com a gente desde pequena, desde garoto. Ela é uma pessoa que tem uma dificuldade, ela tem uma dificuldade de rejeição muito grande. Com todo, né? Eu sempre digo, você precisa adotar uma criança. Eu sempre falo para ela, você precisa para você entender, né? Tanto ela como a irmã dela. Voltamos, não tínhamos casa, fiquei um tempo na casa de minha avó, na Valdemar Falcão, tá? Morei um tempo lá, na Valdemar Falcão. Foi aí que meu pai, a gente comprou uma casa lá em Daniel Lisboa. Daniel Lisboa é uma travessa que tem no bairro de Brotas, na Paulo VI, ali, ou na Dom João VI. É no finalzinho. Inclusive, é uma rua que morava uma pessoa bem célebre, que era o fabricante do charuto Serdic. Tá? Então éramos vizinhos, praticamente vizinhos à casa do Serdic. Um casarão enorme. Né? Então, passando lá um bom tempo, a gente teve problema lá com segurança, minha mãe foi cortada, não sei se você lembra, minha mãe sofreu um acidente, foi roubada umas 2, 3 vezes, e o ladrão cortou a mão dela. Ela teve uma luta corporal e se machucou bastante. Foi aí que meu pai saiu de lá como ele viajava bastante, a casa ficava sozinha, ele saiu de lá, foi para o 2 de Julho. Quem conseguiu foi o irmão dele, foi o seu Edgar. Aquela casa, na verdade, ela foi conseguida através do nosso vizinho, que era meu avô, ele morava em cima. Não sei se você já viu um prédio, parece um castelozinho, ele morava lá em cima. Ele era corretor e conseguiu essa casa para gente. E a gente ficou vizinhos.
Essa casa pertencia a uma família de espírita, né? Era uma casa assim bem cheia de gesso bem todo pintado. Ela tinha uma coisa assim, quando eu entrei, Jorge, era uma coisa assim interessante. Eu não sabia que não sabia que era de espírita, mas ela tinha assim uma coisa assim esotérica, vamos dizer assim. E lá nós convivemos as maiores alegrias, tristeza também. Meire e Betinha casaram-se lá, tá? Se casaram. Foi lá que eu perdi também meu pai, né? E minha mãe. Minha mãe, ela, ela, ela faleceu ainda morando lá no Lago do Tijolo. A casa era com três pavimentos. Tinha um térreo, tinha um subsolo que a gente descia uma escada, que era uma casa completa praticamente. Aí tinha um acesso. A mãe, geralmente, ela, como tinha uma amiga, por exemplo, Clóvis, não sei se você conheceu Clóvis, quando ele casou com a Delice, ele era novo, tinha recém-casado, eles começaram a morar lá. Lá alugava. Era uma casa muito grande, mas pouco dividida, como qualquer casa, né, Júnior? Você tinha embaixo, você tinha uma sala de estar, uma sala muito, muito grande e uma cozinha e uma área de serviço. E tinha umas sacadas, que a gente chamava de sacada, Romeu e Julieta, que a gente brincava, que parecia realmente Um uma balcão. sacada. Hein? Isso. Que o pessoal gostava de namorar demais ali. E em cima tinha, incrível, só tinha um banheiro, Jorge. Então, assim, era um banheiro e 3 quartos. Agora, os quartos eram enormes, né? E tinha vista para a Baía de Todos Santos. Se você olhasse do lado, em frente você tinha um prédio enorme, né? Esse prédio ficou famoso em cima porque ele morava. O Betinha casou com um cara do lado do prédio. Ele morava lá em frente ao prédio, né? E esse prédio ficou famoso porque ele foi o primeiro prédio da Bahia, posso dizer isso, da Bahia, que tinha uns letreiros enormes, assim, colorido, ficava no teto, chama Philips, sei lá, alguma coisa assim. E você dava para enxergar, lá do outro lado da ilha, você via o nome. Eu gostei porque eu fiz muita amizade, Jorge, apesar de ser uma área, tinha risco social, sim, né? A gente sabia que tinha algum risco social, mas a gente convivia, a gente tinha uma formação bem sólida, entendeu? Era uma época assim, o que que tinha lá? O que é de risco? Lá tinha muita boate, então assim, tinha muita mulher de programa, lá tinha também muita pousada. Então, muitos jogadores, quando vinham, tanto Bahia como Vitória, eles não tinham centro de treinamento. Então, eles pegavam essas pousadas e alugavam para receber jogador do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, e eles ficavam lá nessas pousadas.